Bom, pessoal, vamos aqui iniciar agora a aula de revisão, né, da nossa disciplina PTPS. E basicamente eu vou revisar alguns conteúdos que caíram nas nossas atividades domiciliares, né, que foi postura profissional, liderança, trabalho em equipe e inteligências múltiplas. Eu vou fazer dois momentos diferentes, certo? Nesse primeiro momento eu vou falar um pouco sobre postura profissional e liderança, e depois eu vou falar sobre trabalho em equipe e inteligências múltiplas, ok? Um dos nossos temas das nossas atividades foi postura profissional. A gente sabe que a postura profissional ela é importantíssima, né, para a nossa formação como pessoa e como profissional. Então, vamos lá. Devemos sempre ter cuidado com a nossa postura. Veja bem, o autor do texto ele já dá logo um alerta que a gente precisa ter muito cuidado, né, com a nossa postura profissional, com a forma de nos comunicar, certo? Porque é importantíssima a comunicação, e com a imagem que apresentamos, né? Você não vai para uma entrevista de emprego com a roupa que não condiz com a empresa, né, com a situação. Então, assim, a imagem ela é importantíssima também, certo? Essas questões são levadas em consideração para a construção de uma boa imagem pessoal e profissional. Então, a postura profissional ela é importantíssima, né? Você ser simpático, você dar bom dia, né? Você se comunicar bem, ter uma boa imagem, uma boa postura, se comportar, ser educado é importantíssimo, certo? Vai fazer a diferença, ok? Então, seguindo aqui. Quando a gente fala sobre ser educado, ter postura profissional, a gente sempre lembra de ser ético, né? Mas o que é ética? A ética deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Importantíssima essa frase, certo? Ela é que define o que é ética. Então, ética é um conjunto de valores morais, certo? E princípios que norteiam a conduta humana. Isso é ética, certo? Não esqueçam, certo? Porque pode eu colocar uma questãozinha sobre falando o que é ética na prova de vocês, ok? Então a ética ela serve para quê? Ela serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Então a ética ela serve para ter um equilíbrio na sociedade. Imagine uma sociedade sem ética, não teria condições nenhuma, né? A autora do texto que eu coloquei na atividade de vocês, ela cita algumas situações de ser ético, né? Por exemplo, respeitar os funcionários, mantendo a escola limpa e preservando os diversos ambientes. Isso é ser ético, né? Não colar nas avaliações é ser ético, né? É importante mais a gente sempre ser verdadeiro com as coisas da gente. Usar a internet para pesquisa e não para copiar trabalhos. Isso é ser ética. Não praticar bullying, né? É importantíssimo demais esse tópico aqui de não praticar bullying. A gente sabe que o bullying ele está muito presente na nossa sociedade, nas nossas escolas, certo? E a prática do bullying é inaceitável, ok? Respeitar as normas da escola, tudo isso aqui é ser ético, certo? São pequenos valores morais ali que servem para que tenha um equilíbrio e um bom funcionamento social, certo? Isso é ética, ok? Então é importante vocês pegarem essa definiçãozinha do que é ética, certo? Para que ela serve, ok? Na prova de vocês, quer dizer, nas atividades domiciliares, eu também coloquei algumas questões para vocês pensarem, né, sobre a desigualdade de gênero, por exemplo. Então eu estou pensando, e eu acredito que eu vou colocar na prova de vocês, algumas questõezinhas abertas para me ver a opinião de vocês, ok? Então é super tranquilo, vai ser tranquilo. Então não esqueça do que é ética, certo? É um conjunto de valores morais, sobre o quão é importante ter uma postura profissional, ok? Porque tudo isso aí vai ter na prova de vocês. O outro assunto que eu abordei nas atividades foi os tipos de liderança, não é isso? Tem 3 tipos de liderança aí que eu coloquei nas atividades domiciliares. Eu espero que vocês tenham lido, certo? Cada um. Mas vamos lá, definir cada um desses tipos de liderança. A primeira é a liderança autocrática. O que seria uma liderança autocrática? É um tipo de liderança que se caracteriza pelo controle de um indivíduo, o líder sobre todas as decisões e por poucas consultas às opiniões dos membros da equipe. Então, uma liderança autocrática
é uma liderança de controle, né? De ditador. Então, assim, não é uma liderança muito boa para ser imposta em uma sociedade. A gente sabe que no decorrer da nossa história a gente tem exemplos de liderança autocráticas, né? Por exemplo, essa imagem aqui de Napoleão Bonaparte, ele teve uma liderança autocrática no país dele, ok? E era uma liderança de controle mesmo, certo? O líder tinha poder e fazia o que ele bem entendesse, sem consultar ninguém e sem ligar para a opinião da população, ok? Isso é uma liderança autocrática, uma liderança de controle. Agora vamos ver o que seria uma liderança liberal, uma definiçãozinha. A liderança liberal permite que os indivíduos detenham a liberdade na execução de seus projetos, já que o líder é visto como facilitador do processo, sendo responsável por transmitir as informações e estimular a criatividade dos membros. Então o próprio nome já está dizendo, né? Uma liderança liberal, certo? O líder ele vai ajudar, ele vai facilitar, ele vai permitir que os indivíduos executem seus próprios projetos, enfim, esse é um tipo de liderança aberta, não é isso? E a liderança democrática, o último aqui embaixo, o estilo de liderança democrática envolve sempre a tomada de decisão participativa. Ele permite que os colaboradores se envolvam no gerenciamento das organizações. Então, a liderança democrática é aquela liderança que leva em consideração todas as opiniões, né, de todos os membros envolvidos em um determinado projeto, certo? E esse tipo de liderança é muito bom porque não vai ser uma coisa imposta, né? Vai ser uma coisa, um projeto ou uma lei criada em conjunto, certo? Então esse tipo de liderança democrática eu acredito seja a melhor das três, né? Então revisando aqui novamente, falando um pouco sobre as três bem rápido. Liderança autocrática é uma liderança de controle, de ditador, certo? Liderança liberal, o próprio nome já está falando, a liderança mais aberta, não é isso? E a liderança democrática é aquela liderança que não toma decisões sozinhos, né? Ele leva em consideração a opinião de todo mundo. Então esses três tipos de liderança é importante vocês estudarem, reverem, ok? Pesquisarem na internet, se possível, porque eu vou colocar questõezinhas relacionadas ao tipo de liderança. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que seria uma liderança autocrática, aí vai ter lá nos itens e vocês marcam o que seria a alternativa correta, certo? Da mesma forma, uma liderança liberal e uma liderança democrática. Então é importante vocês dar uma lidazinha, dar uma revisada sobre esses três tipos de liderança aí, ok? Então, recapitulando, postura profissional, importantíssimo para a nossa imagem, né, para o nosso ser profissional. Ética é um conjunto de valores, né, conjunto de valores morais, e os tipos de liderança são assuntos que vão cair na nossa prova, ok? Então, a atividade de revisão está disponível no portal da escola, ok? Eu vou disponibilizar no grupo também, e eu espero que todos façam porque é importantíssimo, porque ali vai ter um direcionamento do que vocês precisam estudar para a realização da prova, certo? No demais, podem me perguntar no privado ou até mesmo no grupo, ok? Forte abraço!